Oi, gente, eu tô aqui para dar um recado importante para vocês. A Sociedade de Educação Espírita da Bahia, a SEEB, está precisando da sua ajuda. A sociedade vive de doações que são arrecadadas de forma voluntária nas reuniões, palestras presenciais, que claro que não estão acontecendo nesse momento ainda difícil que estamos vivendo. Então precisamos da sua ajuda para que esse trabalho de generosidade, afeto e amor da SEEB continue acontecendo. Ajude com o que você puder. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos ajudar a SEEB a continuar com esse trabalho que é tão importante na vida de tantas pessoas. Obrigada. Uma boa tarde, queridos amigos e irmãos. Já iniciozinho de noite, no nosso crepúsculo. Eu quero agradecer inicialmente aos nossos amigos da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, SEEB, pelo convite que me foi feito para hoje conversarmos sobre essa mensagem, esse texto do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela lavra do nosso querido Chico Xavier, cujo título é Filhos e Servos. E a gente, no decorrer da vida, nós vamos lendo as mensagens de Jesus e vamos esquecendo algumas, né? E é muito bom revivê-las, é muito bom poder ter contato novamente com todo esse ensinamento, principalmente no período pelo qual nós estamos passando, para nos lembrarmos em que situação nos encontramos quando nos colocamos como servos ou filhos do Senhor. Eu gostaria de inicialmente convidar a todos para a prece de abertura, a todos os irmãos que se encontram ligados a nós, internautas, os nossos amigos trabalhadores da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, o SEEB, para juntos elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre amado, clamando a Ele, que neste momento em que aqui nos encontramos, para absorver um pouco mais dos ensinamentos divinos, que Ele derrame suas bênçãos de paz, harmonia, saúde e entendimento sobre todos nós, que abençoe os nossos mentores espirituais, nossos protetores, os mentores da Sociedade de Estudos Espíritas da Bahia, todos os seus trabalhadores, seus lares, suas famílias, as pessoas com as quais todos nós convivemos, todos aqui ligados neste momento. Que sintamos a Tua presença em nossa vida, Senhor, restabelecendo nossas forças, nossa confiança nos desígnios de Deus. E pedimos ainda, ó Mestre amado, que junto à nossa Mãe Maria Santíssima, a quem você, com todo o seu amor, atribuiu a maternidade da humanidade, nossa advogada, protetora, para podermos clamar que essas bênçãos que te rogamos se espalhem para todo o nosso planeta Terra, para todos os espíritos aqui encarnados e desencarnados, envolvendo a todos, dando conforto, consolo, confiança, paz e resignação, principalmente aos nossos irmãos que se encontram nos países em conflitos, nos países com necessidades diversas, que haja sempre uma servidora de Maria, ou tua, Mestre amado, auxiliando e orientando essa humanidade tão necessitada de vós. E aqui, na nossa pátria do Evangelho, fortalece o nosso querido mentor Ismael e toda a sua cúpula de espíritos benfeitores responsáveis pelo nosso Brasil.
e aqui seja vivenciado cada vez mais, Senhor, a prática, o entendimento, o exercício do Teu Evangelho de luz, e que os brasileiros se amem como irmãos e acolham a todos que de nosso solo precisarem. Que a Tua paz, Senhor, o Teu amor, reine em nossas mentes, nossos corações, abrindo-as ao entendimento, hoje, agora e sempre. Bem, amigos, logo de início, na mensagem Filhos e Servos, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, pela palavra de Chico Xavier, psicografia, vem uma passagem de João, o apóstolo. Está lá: ora, o servo não fica sempre na casa, o filho fica sempre. Essa é uma passagem de Jesus que João registra e traz para a gente, e que será sempre atual da nossa vida. O Evangelho, esses ensinamentos de Jesus jamais passarão. Seja em que época for, nós estaremos reencarnados daqui a milênios e o Evangelho será sempre atual, sempre presente em nossas vidas. Então, essa passagem se dá num momento em que Jesus está no templo, falando para alguns fariseus, para alguns dos judeus que estavam presentes naquele momento. E o que ele tenta passar para eles naquela hora, dentro do templo, ele chega próximo a esses judeus que haviam crido nele, queriam ouvir as suas palavras, e Jesus lhe diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E se acreditardes em mim, se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas esses judeus que estavam escutando Jesus naquele momento se inflamam, porque eles se dizem: nós somos filhos de Abraão. Como você vem nos oferecer liberdade se nós nunca estivemos cativos? Nunca servimos a ninguém. E Jesus tenta explicar a eles que essa liberdade é uma liberdade que viria através do conhecimento da verdade, e que ele testemunha apenas o que havia ouvido da parte de Deus, que está com ele, que é quem o enviou, quem o mandou para cá. Mas eles argumentam: como você testifica de si próprio? E o Cristo continua falando: eu testemunho de mim, porque venho em nome de Deus. Eu estou com Deus, eu sei de onde vim e sei para onde vou. Já vocês não sabeis de onde vêm e nem para onde irão. E o Cristo afirma que ele é filho de Deus e está ali para orientar a todos eles na verdade que liberta. E eles continuam questionando Jesus, que eles são filhos de Abraão e que Jesus era filho da infidelidade. Vocês vejam, insultam Jesus, falando da suposta infidelidade de Maria quando da sua gestação, porque não havia ainda coabitado com José. São questões que nós não podemos entrar e não ferem em nenhum princípio a divindade e a grandeza de Maria, nem de José, nem do nosso amado Mestre Jesus. Mas o Cristo fala: vocês dizem que são filhos de Abraão. Se fossem descendentes de Abraão, viveriam como Abraão ensinou. Mas agora buscai matar-me, porque eu testifico de mim e venho da parte de Deus vos ensinar coisas, ensinar verdades eternas que os libertariam, traria luz para todos eles. E eles continuam questionando ao Cristo, já meio insuflados. E Jesus ali naquele momento diz que eles são o diabo, porque eles falam que Jesus tem daimon, tem o diabo. E o Cristo diz que, na verdade, quem tem o diabo como pai são eles, porque o diabo era homicida desde o princípio
e nunca teve a verdade do seu lado. E eles se dizem filhos de Abraão, mas não agem como Abraão ensinou a todos eles. E é aí que eles se inflamam ainda mais. E o Cristo diz que eles deviam ouvir e não entende. Por que não entendeis as minhas palavras? O que vos digo é testemunho da verdade. Quem crer naquilo que eu falo viverá para sempre e não conhecerá a morte. E eles se inflamam ainda mais. Não vamos morrer, que dizes tu? És maior que Abraão. Abraão, nosso pai, morreu. Os profetas tiveram morte. E tu dizes que viverás a vida eterna, nos promete vencer a morte. E o Cristo fala que quando ele for levantado, certamente no madeiro, que ele seria crucificado, eles veriam toda a grandeza do céu, como aconteceu na crucificação de Jesus. E eles questionam, e ele fala que Abraão exultou com a vida de Jesus, com a vinda de Jesus, e ficou feliz quando o viu. E eles questionam de novo Jesus: que? Tu não tens nem 50 anos e afirmas conheceres Abraão? Quem és tu? E ele fala: em verdade vos digo, uma frase muito forte. Em verdade vos digo, antes que Abraão fosse Abraão, eu sou. E eles procuram pedras para apedrejar Jesus, mas o Cristo some no meio da multidão e se vai da frente daquele povo incrédulo e que queria realmente matá-lo. E a gente vai achar essas passagens da vida de Jesus no Novo Testamento, que são os registros dos apóstolos, os evangelistas, embora existam muitos evangelistas, não só os 4 que estão registrados, mas lá no YouTube, eu recomendo a todos que queiram saber um pouco mais da vida do Cristo, que botem lá no YouTube vídeos da Bíblia no YouTube. Aí você coloca o nome do evangelista e o que você quer, questão 8, João, aqui esta que estamos trabalhando hoje, é João 8, 35. Mas, na verdade, toda a situação que se passa no templo, ela é João 8, de 12 a 57. Então, é essa passagem do Cristo no templo com os judeus. Então, vocês vão achar diversas colocações sobre diversos vídeos muito bonitos sobre a vida de Jesus e as passagens do Evangelho. Jesus nos ensina, meus amigos, nessa passagem, como a gente adquirir o título de filho de Deus e dá a diferença entre servos e filhos do Senhor. Eu queria dar uma lidinha rápida no texto, que às vezes nem todos têm conhecimento do texto, e eu deixei ele aberto aqui em cima para a gente poder passar por ele. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação de Deus. O trabalho ativo, incessante, o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, construíram traços fundamentais das suas lições na terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, de diamante, puros, sacerdotes dignos e crentes sinceros, poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa do Pai. Então aí a diferença entre filhos e servos. E os servos, esses, muitas vezes experimentam modificações, nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis
de vários interesses próprios. Então, aqueles que estão servindo, na verdade, têm vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Então, esse sentido de pertencimento como filho de Deus que Jesus vem nos ensinar neste momento. E o que ele deixa como forma de adquirirmos esse título, essa titularização, a filiação a Deus. Trabalho ativo e incessante. Olha que ele diz, o Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então ele nos incita, nos mostra como um dos caminhos para adquirirmos essa qualidade de filhos de Deus, o trabalho ativo e incessante. Não é aquele labor que nos remunera diariamente e que nos garantirá a vida, mas o trabalho no bem, o trabalho na construção de um mundo melhor a partir de nós mesmos. E também nos dá um outro ensinamento, desprendimento dos interesses inferiores do mundo. Ah, como é difícil, né? É muito difícil. Para nós espíritas também, como a gente fica preso, às vezes, num dilema entre ouvir o chamado do mundo e o chamado de Deus, em sermos filhos de Deus, trabalharmos incessantemente em comunhão direta com Ele, pertencendo a Deus. Mas aí era preciso que a gente perdesse essa identidade, nos enxergássemos como criaturas interexistenciais, espíritos com vidas eternas, e que viemos do Pai, simples e ignorantes, e ao Pai teremos que voltar. Mas às vezes alguns dilemas e preferências nos prendem a esses interesses inferiores do mundo. E uma outra conduta que Jesus nos dá: perfeita submissão aos desígnios de Deus. E como nós temos visto, principalmente nesse período de pandemia, alguns amigos, irmãos, espíritas, amigos de caminhada que já conhecem tanto o Evangelho, na hora da dor, do sofrimento, do desprendimento dos seus entes queridos e amigos, questionarem Deus, questionarem a fé, chegarem a dizer que não tem mais fé em nada, que a fé acabou. E o que dizer então daqueles que se lançam ao suicídio, ou esse mês todo dedicado à prevenção da vida, à valorização da vida, à prevenção e pós-venção do suicídio, onde nós espíritas devemos estar como os consoladores, os trabalhadores, os filhos de Deus, espalhando conforto e consolo para todo mundo, para todos que convivem conosco. Essa passagem de Emmanuel nos esclarece que os servos não ficam para sempre em casa, na casa do Pai, exatamente pelos interesses vários que nos prendem e nos levam para outras inclinações. E que eles estão sujeitos a essas modificações pelos interesses diversos, principalmente interesses materiais, que nos fazem às vezes, ou muitas vezes, titubear ou desviar do caminho que nós escolhemos como filhos de Deus ou trabalhadores do Senhor. Então, nem sempre estes servos estarão presentes na casa do Pai, por serem servidores e estarem sempre esperando uma remuneração. Mas aí a gente vai para uma mensagem, que eu agora me esqueço o nome
do espírito da pessoa que o fez, que se chama remuneração espiritual. Que a nossa remuneração deve ser aquela que nos vem em forma de bênçãos, de bônus hora, daquele pagamento que suspende a cobrança da lei de causa e efeito quando somos encontrados na hora da ação e reação em labor no bem, praticando o bem, a caridade, sendo filhos de Deus e enxergando a todos como filhos de Deus. Então, quando essa remuneração espiritual é a que nós, como filhos, como irmãos do Cristo, devemos esperar, porque nós sabemos que pertencemos a Deus e a eles voltaremos. O destino do ser é esse, voltar a gravitar em torno de Deus, ter no seu processo evolutivo a purificação para que retornemos aos braços paternais um dia e possamos habitar o mundo dos espíritos ditosos. Mas essa caminhada é longa, porque ela vai desde o átomo aos arcanjos, aos espíritos puros, ditosos, e nós nos encontramos ainda na fase hominal da evolução e ainda sujeitos às vicissitudes da vida, embora dentro da doutrina libertadora do Cristo. Há uma diferença muito grande entre essas duas posições, a de ser servo e a de ser filho. Nós haveremos de convir nas colocações de Emmanuel. O filho está em comunhão com o Pai, então ele compreende as necessidades da grande família universal, porque uma vez que nós somos filhos de Deus, irmãos do Cristo, somos herdeiros de Deus. E qual é a nossa herança divina, senão o universo inteiro? Qual a nossa preocupação maior? É que os bens espirituais estejam divididos, repartidos, sendo vividos, vivenciados em todo o universo, mas no momento, na Terra que nos cabe habitar, no processo humano da evolução no qual nos encontramos. Nós devemos observar que muitas das vezes nos dizemos servidores do Cristo, servidores de Jesus, quando Ele nos convida, meus amigos, a sermos filhos de Deus, como Ele é. E olha que o Cristo nos disse: vós sois deuses, vós sois o sal da terra. Tudo quanto eu faço, vós podeis fazer, e até mais se quiserdes. Mas a gente ainda se prende na compreensão mínima, numa forma ainda muito pequena, de observar a grandeza dessas palavras de Jesus, quando ele diz que é luz do mundo e veio nos libertar pelo conhecimento da verdade. E qual seria então, meus irmãos, esses posicionamentos para nós espíritas, de vivermos dentro do que Jesus nos ensinou, observarmos os seus ensinamentos, observarmos o Evangelho, herdar o universo como filhos de Deus, como irmãos de Jesus, desidentificarmos-nos da matéria, superar o materialismo em nós e vivermos amplamente como espíritos, ainda aqui na Terra, construindo já aqui na Terra esse reino de Deus tão esperado que o Cristo nos propõe. Todo o nosso comportamento passa a ter um novo rumo de acordo com a nossa vontade e o nosso conhecimento da verdade. Às vezes conhecemos a verdade, sabemos, estudamos, mas não colocamos em prática. A verdade trazida por Jesus e pela doutrina dos Espíritos, pois os esclarecimentos que nós aqui encontramos não são vistos em nenhuma outra doutrina ou religião. Nós não conhecemos, através de outras doutrinas, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da encarnação, como é o mundo espiritual que todos nós habitaremos após o desencarne,
como é viver, como é morrer, como é desencarnar, de que é composto o espírito, como é esse mundo espiritual. E esses conhecimentos só a doutrina espírita nos traz. E vejam o que Jesus disse aos judeus na passagem de João: eu sei de onde vim e para onde vou. Vós não sabeis de onde vêm e nem para onde vão, para onde irão. Nós sabemos. Nós temos conhecimento do mundo espiritual. Os conceitos iluminativos trazidos pela doutrina dos espíritos para a humanidade são fonte de luz, de consolo e de liberdade para o espírito cativo nos atavismos milenares que carregamos e mantemos durante as várias reencarnações que passamos aqui na Terra. Mantendo ainda vínculos muito fortes com esses atavismos, com esses conhecimentos antigos. E é preciso que a gente esvazie o nosso subconsciente para que o consciente visite mais vezes o superconsciente, visite mais vezes o contato com Deus, com a espiritualidade maior e com esses conhecimentos da verdade iluminativos que nos libertam. Mas é preciso que a gente esvazie o saco para que ele se encha novamente de conceitos, de valores, mas só através do estudo, meus irmãos. E é chegado o tempo de nos livrarmos dessa carga pesada para alçarmos voos às instâncias superiores dos filhos de Deus. Mas não é assim, eu sou criatura de Deus, todos nós somos irmãos. Isso é um conceito certo. Todos nós somos filhos de Deus porque somos suas criaturas, mas nós nos posicionamos no mundo como filhos de Deus? Esse é o questionamento de Jesus. Nesse momento que ele coloca essa passagem, vós vos portais como filhos de Deus, então nós nos portamos como filhos de Deus. Jesus nos ensinou o caminho quando ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. E veja como ele se coloca lá junto de Deus. Ele não diz ninguém vai, como se fosse uma coisa lá distante. Não, ninguém vem ao Pai. Eu estou aqui junto do Pai e ninguém virá ao Pai senão através de mim. Ele se põe como o único caminho, verdade e vida e nos ensina, meus amigos, aquela vivência do trabalho ativo e incessante, os desprendimentos dos interesses inferiores do mundo e a submissão aos desígnios de Deus, para que a gente consiga alcançar esse status, essa filiação ao que nos designaria como filhos de Deus. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é todo um compêndio que podemos tomar como base de orientação para esse caminho que Jesus, porque o Evangelho são os ensinamentos do Cristo. Então, ele é o caminho, é o Cristo redivivo para todos nós. Mas ali dentro do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns capítulos específicos, nós somos orientados mais diretamente na forma de proceder para alcançarmos esse título de filiação a Deus, de filhos de Deus. Logo na introdução, lá no seu item 2, fala-se da autoridade da doutrina espírita. A sua autoridade jamais será derrubada, não passará, ela se fortificará e caminharia junto, par a par, com a ciência. E hoje é exatamente a ciência que vem dando amparo a tudo que foi colocado pela doutrina espírita. É a ciência que está procurando e provando a existência de Deus, não havendo mais conflito e promovendo o elo de união entre a ciência e a religião. No capítulo 6, o Cristo Consolador, que nos fala do jugo leve e o Consolador prometido por Jesus, como o Espírito de verdade, nos trazendo aqueles ensinamentos divinos. Venham como antigamente entre o povo transviado de Israel,
trazer a minha mensagem e lançar esse fogo vivo dentro de nós, para que a chama se acenda em nossos corações. No capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Ele nos fala da simplicidade, a verdadeira pureza de quem tem puro realmente o coração, daqueles que têm os olhos fechados, porque não sofrerão pelos sentidos materiais. No capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus, abandonar a nossa oferenda, se ainda estivermos em contenda com algum irmão, ir atrás desse irmão, reconciliar e buscar a Deus para depois oferecermos a nossa oferenda e a oferta do coração. Não julgar para não ser julgado, perdão das ofensas. Temos que perdoar. Eu recomendo a todos que olhem um vídeo de Jorge Elahá, que está no YouTube, num pinga-fogo, onde é feita uma pergunta a ele sobre quem são os talibãs. E o ensinamento que Jorge Elahá nos dá é maravilhoso. Fala quem são eles e por que estão aqui. Eles são o nosso teste. Exatamente quando tem ali o perdão das ofensas, o amar o próximo como a si mesmo no capítulo 11, o maior mandamento, a regra de ouro, a lei de amor, e o perdoar e amar os inimigos. É ali nosso grande teste. Lá no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, o Evangelho nos explica a reencarnação, a família, esse berço bendito onde somos acolhidos para o nosso processo evolutivo, a nossa missão de evoluir e fazer todos evoluir juntos na família, reparando os nossos débitos e fazendo todo o bem, apagando o mal que fizemos no passado, a família benção, as famílias espirituais, as consanguíneas. No capítulo 16, não se pode servir a Mamon, a advertência de que nós não podemos ter dois senhores. Quando nos encontramos naquele conflito que falei anteriormente, sobre atendermos aos clamados do mundo ou aos clamados, o clamor do Senhor, como filhos de Deus. Então, ali nesse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, está lá a parábola dos nossos talentos, as provas da riqueza, nos fala da pobreza, a verdadeira propriedade e os desprendimentos dos bens terrenos aos quais nos achamos tão apegados ainda. Também há no capítulo 17, sede perfeitos, caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, todo o caminho para que a gente consiga essa filiação de Deus está colocada para nós através da doutrina espírita. E nós, como espíritas, temos que dar bem atenção a tudo isso que Jesus nos ensinou e que os evangelistas deixaram registrados para a gente. E hoje grandes expositores vêm explorar, esmiuçar para todos nós. Lá no capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos, a porta estreita, porfiai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Muito se pedirá aquele que muito recebeu, e nós estamos recebendo muito. Está na hora de dar aquilo que recebemos. Está na hora de sermos os filhos de Deus, os irmãos do Cristo, e multiplicar essa semente do Evangelho ao redor de nós, dentro de nós. No capítulo 20, os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Essa é uma mensagem para todo o tempo, para todos nós. Aqueles que souberam calar as vossas dissensões, vossos ciúmes, que souberam renunciar vossos empregos, vossas ocupações úteis, as fúteis e as úteis, para se dedicar à obra do Cristo e não deixar prejuízo à obra. E quando o Mestre chegasse, o Senhor chegasse e encontrasse a obra pronta. E lá no capítulo 25, buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará, meus irmãos.
Nós precisamos fazer a nossa parte. E a maior parte foi ensinada por Jesus através do seu Evangelho. Nós temos que buscar essa conexão com Deus. Deixarmos de lado esse homem velho. Nós que nos dizemos espíritas, sejamos, pois, espíritas, filhos de Deus, os verdadeiros cristãos, como Jesus nos conclama a sermos. Façamos as coisas de Deus, meus amigos. Sintamos Deus dentro de nós, pensemos Deus, vivamos Deus. Vejamos Deus em tudo, na natureza, no próximo, em todas as situações que nos acontecem. Sejamos resignados e tenhamos capacidade de enxergar o bem em tudo que nos acontece. Porque muitas das vezes o mal é aquele remédio que a gente está precisando. E as consequências de um fato, nós só vamos conseguir observá-la mais adiante do que na hora. Então, nós só vamos poder avaliar os benefícios ou a desgraça real de algo que acontece, de um fato que acontece em nossa vida, muito tempo depois, pelas consequências desses fatos. Então, nós temos aprendido com as coisas que estão acontecendo ao redor de nós. Nós temos nos dedicado ao próximo, a amar, a reformar em nós esse homem velho que insiste ainda em nos arrastar para o passado, quando Cristo nos chama, nos dá a mão. Venha, eu vos aguardo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha até o Pai. E a gente ainda questiona, a gente titubeia, vacila, mas jamais nos faltará apoio. Não estamos sós. Nós temos uma gama de espíritos nobres, de espíritos amigos, que nos estimulam, nos incentivam ao bem. Sejamos, amigos, filhos de Deus, como Jesus nos convida, e não apenas seus servos esperando qualquer remuneração, mas aqueles que irão trabalhar para herdarmos a terra e herdarmos o universo como herdeiros de Deus. Que Deus nos abençoe, muita paz, uma ótima noite a todos nós e que o Cristo Jesus esteja sempre presente em nossas vidas e que nós possamos revelar o Jesus de sempre, nosso meigo e amado Rabi, a todos que convivem conosco, através da nossa vivência do Evangelho, do nosso esforço por nos melhorarmos. Que Jesus nos abençoe, amigos. Nos dê uma noite tranquila, que ao desprendermos-nos dos nossos corpos, ao descansar no sono, que os espíritos possam ser levados aos educandários, às searas dignificantes do trabalho no bem. Mas é preciso que nós estejamos em sintonia e peçamos aos nossos mentores espirituais. Então oremos e roguemos a espiritualidade maior, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, e a Deus, nosso Pai Criador, que nos assista em todas as horas da nossa vida, hoje, agora e em toda a eternidade. Muita paz, um grande abraço, um beijo fraterno e carinhoso para todos. Muito obrigada, queridos amigos, pela oportunidade de aprender e servir um pouco mais nessa seara bendita. Boa noite.